Então, gente, eu tô fazendo outro bate-papo aqui. Dessa vez o tema vai ser turismo em Una. Muita gente pede para falar de turismo, quer falar de turismo, faz propostas de turismo. E aí eu fui conversar com a Silvinha, de novo, né, Silvinha? Já tinha gravado um sobre política e educação, e agora Silvinha de novo faz tudo. E ela falou também do Cristiano Ricarte, que também muitos anos mexendo com turismo e tal. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, para quem for ver o vídeo e tal, e falar mais ou menos o que vocês fazem com o turismo aqui, Una, quanto tempo vocês estão mexendo, qual que é o empreendimento e tudo mais. Quer começar, Então tá Cristiano? bom, vamos lá. Meu nome é Cristiano Ricarte, né? Morador e nascido em Una, deixar isso registrado. Eu sou proprietário lá, um dos proprietários do sítio Tom Zé, o Lazer e Eventos. Hoje está mais no foco de locação para eventos, né, em geral. E a respeito de região, de município, a gente está nessa luta já há uns 12 anos, tá? Não vou falar que na luta no sentido, né, lá do Tom Zé, o Tom Zé tem apenas 9 anos, mas a gente já lutava antes em reuniões a nível municipal, a nível regional, né? Participamos em diversas reuniões dentro do Caparaó e assim sempre tentando buscar conhecimento fora e incentivar e investir em Una, né? Por acreditar nessa vantagem que Una tem, eu detesto essa palavra potencial, né? Que o potencial por si só ele é nada, né? Se não houver um trabalho, sobretudo um trabalho de equipe, né, para desenvolver esse potencial. Então nós temos diversas forças. Isso aí a gente fala mais. Sou eu, né? Então, meu nome é Silvia Goulart. Eu sou de Vitória, né? Mas sou filha de um irupiense, neta de um ibatibense, de uma iunense. Ou seja, tenho as raízes aqui há muitos anos, né? Eu frequento Ibatiba, Iuna, Irati. E há um pouco mais de 10 anos, meu pai voltou para cá, né? Comprou esse sítio, que a gente mora hoje, é o sítio Tia Laura. E já montei, né, um restaurante com a minha mãe, um restaurante Passione. E hoje nosso coração, as nossas atenções são voltadas para o sítio Tia Laura, onde a gente tem uma hospedagem rural, né, uma casa para hospedagem, para grupos, famílias, casal. E a gente tem plantação de café, né? A gente faz um cafezinho bem gostoso. E a gente usa todas as frutas do sítio para fazer geleias, né? Então a gente aproveita bastante o que o sítio nos oferece. E metida, né? Como diz André, metida do jeito que eu sou, futriqueira, eu vou sambando um pouquinho. Assim, minha formação inicial é de jornalismo, né? Eu sou jornalista desde 2003. E nos últimos 4 anos eu me tornei professora, concilio, né, as duas profissões, e também gosto bastante de turismo, né? Eu gosto de viajar e agora, há uns 3 anos, mais ou menos, a gente está com o Sítio Laura aí para receber as pessoas, para conhecer essa região linda que é a nossa, e pouquíssimo explorada. E, enfim, a gente está aí, né, Cristiano? Há uns bons anos, já tem uns 6 anos, 7, né, Cristiano? Eu acompanho essa turma muito bacana, que é do Tour Café, que são os empreendedores do Circuito Turístico, Serras Águas Capitais. É uma turma muito bacana, muito entusiasta do turismo. E aí tem 3 anos que eu acompanho esse pessoal bem de pertinho e ajudo a dar uma cutucada aí para a gente crescer juntos. Só para me apresentar, gente, eu não tenho nenhum empreendimento turístico, tá? Eu só sou turista, eu gosto muito de turistar, eu gosto muito de viajar, mas eu não tenho nenhum empreendimento. Ah, isso até eu tava conversando com a Silvinha mais cedo, ontem, né, Silvinha, a gente tava conversando, como é que é diferente a visão de quem só quer usufruir de quem tem o empreendimento. E isso é bacana de vocês estarem aqui, porque para quem só usufrui é muito fácil dar palpite, né? Fala, tinha que fazer, faz mais, estão fazendo pouco e tal. E aí, a primeira pergunta que eu vou jogar para você, a gente ia falar de conceito de turismo, mas vamos deixar isso para depois, que é mais burocrático, né?
Assim, o que que vocês acham que é o que mais está faltando, assim, do lado de vocês que estão investindo, que está faltando em Uno? O que que mais está faltando no geral? Se fosse escolher algumas coisas. Então, Franco, já que você não pulei na frente, tá, Silvio? Claro, já falei demais. Eu costumo sempre falar, Franco, que, ao meu ponto de vista, o que mais falta é a união do setor. Entendeu? Porque já vi, se tiver a união do setor, querendo ou não, o serviço público ele acaba chegando. Entendeu? Querendo ou não, no sentido que a gestão pública acaba se sentindo incomodada, né, pela organização, pela cobrança, e acaba abraçando, né, mesmo por desconhecer a causa. Então, uma vez que a gente tivesse uma união maior, em todos os sentidos, a gente com certeza conquistaríamos algo muito maior, né? E quando eu falo essa união, não só nas reuniões, né, de decisão de produtos, de oferta, de roteiros, mas também de troca de ideia, de experiência, de capacitações. A gente só consegue as capacitações, a maioria delas, se tiver um grupo, né, com mínimo de 12 empreendimentos, aliás, 12 pessoas, né? Então, assim, se a gente tivesse uma união maior, com certeza o nosso sucesso seria muito maior. É o meu ponto de vista, né? E eu já bato muito na tecla, vai muito ao encontro do que o Cristiano falou. Mas, para mim, o diálogo entre todos os interessados é o que falta. É sempre o que falta, é sempre o que pode melhorar, né? E nesse tempo aqui em Una, né, morando e empreendendo, enfim. E eu acho que que o diálogo é o principal, assim. Não adianta a gente, como empreendedor, decidir coisas sozinho, planejar coisas sozinhos, e não adianta o poder público também planejar coisas sozinhas, né, de turismo. Enfim, ou o vereador propor, cobrar coisas também aleatórias sobre o turismo, né, se não tiver uma conversa entre todos eles. Então, assim, para mim, o que falta, o que sempre vai ser como é que se diz, uma ação que pode sempre ser melhorada, é o diálogo. A partir do diálogo, a gente consegue entender o que o outro está precisando, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer primeiro. Adianta eu colocar a carruagem na frente, eu como empreendedora, tem dinheiro, mas o que adianta você fazer um trem enorme se as pessoas não vão conseguir chegar, né? Se não vai ser sustentável, se não vai durar muito tempo. Então, asfaltar algum trecho, sendo que ninguém vai investir ali, né? Enfim, é um pouco de ilusão a gente achar que eu só vou fazer se o outro, depois que o outro fizer um calçamento, ou botar uma placa, ou construir alguma outra coisa, mas se não tiver diálogo, a gente não sabe o que o outro está pensando, o que o outro precisa, né? Quando pode ser feito, enfim, faltou nos últimos anos, né? E a gente vê, quando tem diálogo, como flui melhor, e inclusive diminui o disse-me-disse, né, Cristiano? Assim, não só entre a gente grupo, ou a gente com os outros poderes, tá? Só pegando o gancho, gente, perguntar outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar agora, e o Cristiano estava falando de capacitação. E aí, Cristiano, vou dar uma adenda aqui, porque eu trabalho com educação, né? A área que eu trabalho é educação. E passa pelo mesmo problema, que fala assim, mas, por exemplo, professor não sabe de nada, mas professor não sei o quê. E aí as pessoas esperam que o professor, por conta dele, arrume um jeito o professor que foi formado lá em 1970, arrume um jeito de se atualizar sozinho, com um salário de R$ 1.400 lá, e vire um ótimo professor, né, da USP e tal. E aí você falou, eu lembrei disso, porque as pessoas realmente esperam que as pessoas, por conta delas, aprendam a fazer coisas, né? Uma vez eu fui lá na Itália, e na Itália a mentalidade é muito melhor que aquilo. Foi claro, né? Eles estão mexendo com turismo há 500 anos. Então, assim, tem igrejas lá que são mais velhas do que o Brasil, né?
Então, é outra conversa. E aí você estava falando sobre capacitação, queria que você falasse melhor sobre essa questão da capacitação. Como eu estava falando, a capacitação no setor, não só no setor de turismo, no setor turístico, em todos os níveis, ele consegue fazer a gente fala um nivelamento entre as pessoas, entre os empreendimentos, sabe? Porque uma coisa é você virar e falar assim, vou começar a trabalhar com turismo, né? Outra coisa é você estudar primeiro, né, sobre o turismo, estudar no sentido de... Estou falando de frequentar uma faculdade, não. Estou falando de adquirir conhecimento, fazer visitas técnicas em empreendimentos já estabilizados, né, assistir vídeos, assistir reportagem, enfim. Você se capacitar, né? Qual é o nível de exigência de quem faz turismo, né, por exemplo? De que forma que eles gostam de ser abordados, né, de ser tratados dentro do seu empreendimento. Você não, simplesmente por querer trabalhar com turismo, você não tem esse conhecimento. E aí a gente usa no sentido figurado, né, várias instituições que vêm e fornecem essas capacitações. Por exemplo, turismo rural. Tem um curso chamado Turismo Rural pelo Senar, né? Vai te ensinar tudo sobre turismo rural, tudo entre aspas, né? A parte teórica. Aí você, querendo, você vai aprofundar o seu tema escolhido, né? Tem lá curso de hospedagem rural, é outro tema. Então a Silvia já fez, né? A Sônia já fez lá do Tia Laura. Então vai te ensinar, por exemplo, a dobrar uma cama, ajeitar uma cama. Estou aqui, né, chutando aqui. A servir um café da manhã, entendeu? E você fala colocar a mesa, né, Silvia? É isso a palavra? Isso. Então, para você criar um nível médio de um bom atendimento, entendeu? E você só consegue fazer isso através de capacitações. Você não nasceu sabendo, né? Não sei se eu fui bem claro. Sim. E a questão que as pessoas acham que, tipo assim, você, então, que se vire e se capacite. Isso não vou falar que é quase impossível, que é possível, que é impossível, não, tá? Depende aí da persistência de cada um. Mas, a meu ver, pelo meu conhecimento, é praticamente impossível. Porque quando a gente começou a história do Sítio Zé, a gente foi à Venda Nova pelo menos 4 vezes fazer turistar lá, né? E às vezes a gente rodava lá 10, 15 empreendimentos por dia, para você ter uma ideia, né? Para ver a questão da jardinagem, estacionamento, né? Espaços comuns, né? Banheiros, qual é a decoração utilizada, entendeu? E assim, tem que ter muita força de vontade para você chegar no nível médio que eu estou falando aqui. Mas consegue até muito mais, né? Logicamente. Mas depende da sua persistência em querer servir o melhor, fazer o melhor. O que eu acho importante, o Franco, acho que o Cristiano vai concordar comigo, é que quando a gente tem outros empreendedores junto, né? E aí tem essa conversa com o poder público, com o poder executivo principalmente, a gente consegue outros tipos de capacitação, às vezes gratuitos, né, Cristiano? Muitas vezes, inclusive, gratuitos, e que vêm até a cidade. Então, assim, a gente está numa distância de 200 quilômetros de Vitória, que é onde tem mais, as pessoas têm mais acesso a fazer cursos, né, de turista, o Hotel Senac lá, que, enfim, tem um leque de cursos voltados para o turismo enorme. Mas aí eu teria que, Silvia, sair daqui, ir lá, deixar o meu outro trabalho, deixar meu sítio para eu ir lá fazer capacitação e tal. É válido? Óbvio que é, né? Até porque a gente conseguiu, né? O Cristiano, que está mais tempo que eu, conseguiu trazer muitos cursos para cá, mas que são de interesse comum para todos os empreendedores. Mas tem alguns que são específicos para o meu empreendimento. Então, eu vou, óbvio, investir na minha capacitação, eu vou aonde eu preciso ir, onde eu posso ir, para eu me capacitar mais. Mas é muito notório e é muito importante
quando a gente tem esse apoio do poder público também, que pode trazer o Sebrae, né, que é referência profissional em qualquer capacitação para empresário, né, do Senar, né, Cristiano, tantos cursos bacanas que a gente fez, principalmente porque o nosso perfil é rural, então a questão de paisagem, de paisagismo, jardinagem, né, tem até produção de mudas, né, Cristiano, coleta de sementes, pão, fazer biscoito, fazer geleia, enfim, foram muitos cursos gratuitos ou quase gratuitos, né, que a gente tinha contrapartida pequena, que eram de interesse de todo mundo, e não só dos empreendedores do Tour Café e do circuito, mas de pessoas rurais que só querem fazer aquilo ali para aprender, né? Ou que pensam futuramente, não tem um empreendimento ainda funcionando, mas que, um dia, quem sabe? Então, a pessoa participou também. Então, assim, é importante, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né, Cristiano? Eu não ia conseguir fazer esse monte de curso, eu e minha mãe, foram certamente mais de 12 cursos que a gente já fez, por conta da iniciativa do diálogo com o poder público, que trouxe essas outras entidades públicas também, né, ou a mista, né, no caso do Sebrae, e para a gente se capacitar, coisas que eu não ia conseguir fazer tão cedo, eu ia despender tempo e grana para fazer sozinho, por minha conta, entendeu? Então, assim, não dá, eu bato muito nessa tecla, assim, sozinho a gente não vai conseguir fazer muita coisa, a gente até consegue, mas o tempo para a gente ver o resultado é muito maior, né? No turismo, principalmente aqui, a gente, o Cristiano já tem, né, Cristiano, pelo menos uns 10 anos aí que mexe no Tom Zé, até achar o veio do negócio, né? Assim não vai rolar, demora muitos anos, então, assim, a maioria dos empreendimentos que persistem até hoje já mudaram de perfil e tal, e não é de um dia para o outro que a gente fala assim, não, meu empreendimento é turístico, já dá retorno e tal. E, mais uma vez, sozinhos a gente, pelo menos aqui em Una, né, que a gente ainda não consegue capacitar, nem se capacitar e nem, de repente, traçar um plano para o nosso negócio. E, Franco, eu lembrando aqui uma coisa que eu sempre falei com as pessoas, se você vai abrir um empreendimento, né, qualquer empreendimento hoje aí, você gasta 100 mil reais brincando, entendeu? Para você montar um empreendimento. Brincando, isso sim é um empreendimento pequeno, básico, né? Então, eu sempre falo, você tem que gastar pelo menos 10% em capacitação, reuniões, é o que eu falei no início daquela conversa, da porteira para fora. Pelo menos 10% você deveria gastar da porteira para fora, que ir na associação afim de turismo, né? Ir nas reuniões regional, se inteirar, fazer visitas técnicas, os cursos, capacitações, né? Gasto com gasolina é 10%. Porque eu vejo pessoas aí falando assim, Cristiano, vai lá no meu sítio, eu tô abrindo empreendimento. Aí eu chego lá, cara, já está quase tudo pronto. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente chega lá, o banheiro sai de dentro da cozinha, do espaço comum, né? Aí vai comprar a porta do banheiro, coloca a porta de 60 centímetros, 70. Então, não tem aquela preocupação, às vezes, de ter 2 banheiros, né? Masculino e feminino. E separar, né, muito bem o que é empreendimento, o que é moradia, o que é área, né, privada. Então, assim, quando a gente chega lá nessa situação, não tem como você fazer mais nada, é concordar com o cara e falar que vai dar certo, né? Porque, tipo assim, ele não se preparou nada antes de querer montar um negócio. Então, assim, eu tô falando de experiência própria, né? Eu já quebrei a cara lá no Tom Zé algumas vezes e não gostaria que mais pessoas quebrassem a cara por mesmo motivo. Então, assim, a capacitação, Franco, é tudo, entendeu? Então, assim, às vezes o cara tem uma ideia maravilhosa, assim, de um empreendimento fantástico, né? Mas, às vezes, um detalhe mínimo ele acaba se perdendo tudo, entendeu? Às vezes, um mínimo detalhe. Só uma pergunta, assim, pra puxar o gancho que vocês falaram, gente. Pergunta utópica, assim. No mundo ideal, mais maravilhoso possível, esquece tudo que vocês já passaram raiva.
Como é que seria a máquina pública no mundo ideal para resolver o turismo em Unas? Assim? Por acaso Jesus virou prefeito e vai atender tudo? Qual que seria o ideal? A gente sabe que não vai acontecer, mas só pra gente ter uma ideia do que... Qual que é o caminho que devia estar indo, entendeu? Ô, Franco, desculpa se você tá na fila. Não, pode ir. Ô, Franco, é meio difícil ter esse caminho ideal, até porque, né, eu trabalhei na gestão pública e, assim, né, agradeço muito a Deus pelo espaço, o tempo, né, eu aprendi muito. E, assim, talvez, aí a palavra que a Silvia falou agora há pouco, o diálogo, né? Ter o melhor diálogo possível, entendeu? Às vezes não adianta o Jesus que você falou e falar assim, vou fazer um centro de informações turísticas em Una. É maravilhosa essa teoria, né? Mas assim, vai informar o quê? Vai informar quem? Você entendeu? Às vezes não é ter o centro de informações turísticas. Às vezes vai ser um tiro no pé. Então, assim, tendo diálogo, né? Agora, no mês que vem vai ter a feira lá em Vitória, né? Uma baita de uma feira, uma vitrine para os agronegócios do interior. Seria a hora, a meu ver, como a gente tentou fazer assim várias vezes, o poder público chegar, qual empreendimento que quer ir na feira, né? O que o poder público pode fazer para levar esse empreendimento, né, levar seus produtos lá na feira, lá vai ser na Praça do Papa. Já tive várias vezes nessa feira lá. Você entendeu? Às vezes não é falar assim, eu vou comprar um espaço lá e vou levar 15 empreendimentos para lá. Não é isso. Às vezes é ver quem pode ir, quem tem condições de ir. Às vezes, né, não é nem... Aí eu quero ir, mas espera lá, vamos ver a sua etiqueta, vamos ver a sua logo. Levar uma pessoa para lá, para queimar ela lá, para torrar ela, ou o município, também é um tiro no pé. Então, tendo diálogo, né, vamos... O turista passa aqui e não consegue ver porque essa estrada está muito suja, a margem dessa estrada, um exemplo. Então, tendo diálogo, o poder público vai entender quais são as necessidades. Aonde o poder público tem que marcar presença regional, quantas reuniões a gente ia, Franco, a gente enquanto simples empreendedor, sem vínculo político nenhum, ou servidor público, né, sem um vínculo servidor público, a gente ia reunião a nível de estado, a nível de regional, e só estava nós lá, às vezes eu e a Silvia, às vezes eu e o Plínio, vice-versa, e não tinha presença do poder público para tomar as decisões necessárias naquele momento, entendeu? Então, assim, eu vejo que precisa colocar pessoas lá que conheçam a causa, porque a gente só consegue amar aquilo que conhece. Não adianta nomear qualquer pessoa lá por ser bom de serviço, porque, enfim, se não tiver um amor pela causa, ele não vai conseguir sair lá na frente. Olha, para mim, assim, o cenário ideal, para começar, é que os poderes todos, né, tanto o executivo quanto o legislativo fiscalizado, só com a gente do turismo, mas com todos os outros setores, né? Que esse diálogo fosse constante, que não se decidisse nada sozinho sem antes dessa conversa, né? Entre os interessados. Então tá tão na moda, né? Moda não, eu acho que é o tempo, né? De se cobrar isso, o lugar de fala, né? As pessoas, não, você não tem lugar de fala, não pode falar com propriedade. Então, a primeira coisa, né? É muita conversa, né? Querer saber que realmente as pessoas estão precisando, o que o grupo precisa, né? O que os empreendedores desse setor precisam. Não decidir nada sozinho, porque pode ser o tiro no pé, né, Cristiano? Às vezes a ideia é ótima, mas a execução e o resultado vai desagradar todo mundo e não custa, né? Não custa chamar as pessoas para conversar, né? São as pessoas do turismo, da cultura, da educação, são todos setores que estão muito interligados, né, e que tem total interesse de fazer acontecer nessa área. Então, assim, não decidir nada, o cenário ideal, que os poderes dialoguem entre si, né, e com a gente, com os empreendedores, que as estradas rurais fiquem em perfeito estado, né, eu vou dizer o perfeito estado não é asfáltico, mas que tenham condições mínimas para a gente transitar e para receber os turistas,
que é a nossa cidade, né? A gente faz a nossa parte como empreendedor, de cuidar do nosso empreendimento, né? Do nosso imóvel, do entorno dele, da porteira para dentro, e que o poder público cuidasse da porteira para fora, não só das estradas rurais, mas principalmente levar um atrativo turístico para a cidade, né? A parte rural, devagarzinho a gente vai fazendo o que a gente pode, né, Cristiano? O que a gente pode, o que a gente deve. Inclusive, a gente faz muito de nós, a gente, o turista nem vê, porque ele não chega, né? Mas o ideal hoje é esse diálogo com os poderes e com as partes interessadas, a cidade bem cuidada, porque as pessoas vão ao supermercado, elas vão na farmácia, elas vão comer alguma coisa à noite, elas vão tomar um vinho, elas vão tomar uma cerveja na cidade, que muitas vezes não é o que a gente quer oferecer no nosso atendimento, como é o meu caso, por exemplo, né? Não tem um restaurante, ou não tem bebida aqui, eu sirvo café da manhã e no máximo um caldo para ele, até porque eu não tenho estrutura para isso agora. Então eles vão ao centro da cidade, eles vão no meu vizinho que, né, serve isso, mas às vezes eles não querem todos os dias naquele vizinho, então eles vão no centro. E aí a gente precisa de uma cidade mais arrumada. Então o cenário bacana é esse, estrada em bom estado. Diálogo principal, antes disso tudo, um diálogo bacana entre os poderes e um atrativo bem bacana na cidade, porque ela limpa, ela arrumada, ela é bonita, com ambientes fotografáveis, né? A gente já resume muito bem isso. O que você quer? O que você queria que tivesse na cidade? Qualquer ambiente fotografável, vamos dizer assim, né? Que fique bonito na foto. E a gente vem perdendo muito, né? Com o Palacete Municipal, que demorou muito, né? A gente perdeu não, né, Cristiano? Está estacionado um parque municipal, um parque ecológico, né? Urbano, que é lá na Reserva Juvenil, está empacado, seria um baita de um atrativo na cidade, sabe? A gente tem a Água Santa, que ainda bem, né? Que a igreja cuida e cuida muito bem, e é um dos locais que a gente indica para visitação, mas até a pessoa chegar na Água Santa é um tormento, né? Vamos combinar que é um tormento, nem o Google Maps salva. Então, assim, para mim, esse é o cenário ideal. Que o turista consiga chegar nos empreendimentos com segurança, sem largar metade do carro para trás, que ele consiga visitar os empreendimentos. Acho que esse passo a gente já deu, que com as placas, né? Mas que ele tem outros atrativos também para preencher, para que ele fique mais dias aqui na nossa região. Né? Ele vai conhecer as cachoeiras, ele conhece o nosso empreendimento, ele conheça os empreendimentos do circuito, e que ele conheça, e que ele faça alguma coisa no centro da cidade também, quando ele for fazer a compra dele, for na farmácia, for à noite na pizzaria, ele aproveite para dar uma volta no centro da cidade, tem uma iluminação bacana, tem uma pracinha bonita, enfim. E que, infelizmente, a gente não tem nada disso. Quer completar alguma coisa? Falei até babado de novo. Você quer completar com alguma coisa, Cristiano? Não, a Silvia falou muito bem, assim, eu acho que ela citou a respeito do poder público, né? O poder público, quando ele pensa turismo, ô Franco, não é só a secretaria, digamos, afim, né, diretamente deveria estar pensando turismo. Todas as outras secretarias deveriam estar pensando também turismo como um vínculo, né, um vínculo muito forte para desenvolvimento. Não só desenvolvimento financeiro, como desenvolvimento de pessoas, né? Quem trabalha com turismo, quem lida com isso diretamente, consegue ter um outro nível de perspectivas, né? E aí, sim, o serviço público, por exemplo, pensando assim, pode fazer uma praça, pensar uma praça mais agradável, né? Com alguns ícones, né? Pintado, desenhado, enfim, uma arquitetura diferenciada. Cuidar, por exemplo, da jardinagem da cidade, né? A Silvia falou muito bem, o turista, a maioria das vezes, quem decide, né, o destino é a mulher. Então, a mulher já gosta mais, é mais delicada para isso, né? Para ver as flores, né? O arranjo da cidade. E se, digamos, a Secretaria de Obras não pensar turismo, ela vai fazer o básico, né? Dentro da cidade, que é varrer, né? Que é passar o carro no chão ali e cuidar do lixo, né? De alguma forma. Mas só que vai muito além, né? Vai na poda, vai no design das lixeiras, né? Ele vai no cuidado com a jardinagem, vai muito além, enfim.
se nós estamos, por exemplo, na cidade do café, no município do café, você não consegue ver um pé de café em lugar nenhum, né? Que cultura é essa que você cultua, que você não mostra que você faz? Né? Inclusive, nós tentamos trabalhar esse projeto, mas não conseguimos ir à frente, justamente por falta, às vezes, da visão, né? Dos membros que estavam ali para colocar o projeto em prática. A Silvia citou também, né, o Parque Municipal, concordo assim, plenamente com ela. Nós temos um baita de um parque municipal aqui para ser explorado e a gente não vê o serviço público num todo pensando dessa forma, né? Temos aqui ao fundo... Vocês estão falando do parque ali da Ferreira Vale, né? Que divide ali. Para as pessoas que não sabem, tem um projeto para transformar a esquerda da Ferreira Vale ali no parque, né? Aquele morro. Isso. Logo no início da Ferreira Vale. E só para contextualizar, Franco, eu queria até comentar com você. Já tem lei, né? A reserva já tem nome, Jovelino Nunes, né, Cristiano? Se não estou... Isso. Se meu Alzheimer não passou. É uma reserva já instituída por lei, né? Então a reserva já está, é lei e tal. Só que é o que eu te falei, né? A gente tem lei para isso, a gente tem uma lei, por exemplo, que foi aprovada já tem acho que um ano ou mais, de incentivar o patrocínio de empresas para manter jardinagem, né, Cristiano? Acho que você acompanhou isso também. Só que, faz para inglês ver, engaveta o negócio lá, a pessoa que faz a lei não cobra a execução dela, né? Enfim, quem deveria executar não toma partido para isso, nem o do parque e nem a proposta dos canteiros, né, de jardinagem e tal. Então, assim, são duas iniciativas que poderiam estar lá no topo de prioridade, porque realmente são prioridades, né? E Una não tem lugar de lazer, as praças que foram construídas com esse fim, eu acho, né? Não estou no lugar de fala das pessoas que usam as praças, que eu estou na roça há 7 meses, e quando eu estou na rua também, eu não frequento as praças, né? Enfim, por tempo, eu chego muito tarde em casa, mas quem tem filho, quem está no final de semana, que precisa dar uma volta, será que está usando as praças, né? Com a finalidade que deveria usar, né? Enfim, então, assim, são coisas que, cara, eu acho que não é muito difícil, né? Você fazer um canteiro, você incentivar as empresas, ou você, enfim. E muito menos instalar uma reserva que as árvores já estão lá, né? Que é você demarcar bacana, você abrir uma trilha, você buscar parceria, buscar emendas para construir coisas. Eu tenho certeza que ninguém do circuito, né, Cristiano, ou de outros empreendimentos rurais se negaria a fornecer mudas, por exemplo, para fazer uma jardinagem, ou se negaria a fornecer mudas de árvore nativa, enfim, ou qualquer outra coisa para ajudar a instituir um parque, por exemplo, ou os canteiros. A gente Cristiano já tentou, eu não participei dessa, nem lembro por quê, Cristiano, mas já montou aquele canteiro lá da ponte, né, do centro, ajeitou, fez uma jardinagem ali e tal, mas nem a manutenção de molhar um carro-pipa enquanto se lava a rua, lavar o canteiro, foi levada à frente. Então, assim, para você ver como não rola ainda iniciativas, como é que se diz, sozinhas, né, isoladas. Tem que ter essa conversa, tem que ter essa convergência. Você já foi lá em Valparaíso, no Chile, Silvinha? Sim, maravilhoso, Relógio das Flores, uma coisa boba, né, Franco? Não, mas aí é a cidade rica do lado, né? Tem Valparaíso, que é de Porto, e tem... Qual que é? Esqueci, é 2 cidades. Valparaíso é a do Morro Colorido, tem as favelas grandes. A parte de baixo... A parte de baixo ali é a outra cidade. Como é que é o nome da outra cidade? Valparaíso também. Vinha Del Mar. Vinha, sim, agora lembrei. É Vinha Del Mar. As flores é em Vinha Del Mar. Por que eu lembrei? Eu lembrei disso, eu não sei se você... É do Neruda. É do Neruda, não tem a casa do Neruda. Você sabe desse negócio, Cristiano, dessa cidade lá no Chile? Não tive a honra ainda não. É assim... Vamos montar uma excursão pra gente ir. Conheço a mais próximo aqui. Eu lembrei disso agora,
Porque quando eu fui lá com a Camila, né, as pessoas, você tem que ir em Valparaíso e tal. Aí quando você vai para Valparaíso, você chega em Vinha Del Mar, que é uma cidade colada, assim, elas são separadas por um rio. Vinha Del Mar é como se fosse a cidade da lua de mel, assim, do glamour, é tudo jardinado, com flores, todo poste tem flor, cidade espaçosa, né? É aquele padrão que a gente imagina como é que deveria ser a Europa, né? A gente imagina assim. Aí você atravessa o rio, você tá em Valparaíso, que é uma cidade portuária, que já é tudo amontoado, assim. E no começo, quando você sai de Vinha Del Mar e entra em Valparaíso, você pensa assim, nossa, que porcaria. Só que você começa a prestar atenção, não, porque você tava ali no luxuoso ali, né, no espaçoso, né, como é que fala, assim, não, no mais calmo, né, aquela ideia que a gente tem de riqueza, né. Aí você fala assim, nossa, mas isso aqui é um porto, tudo amontoado, é favela, os morros são tudo inclinados, as ruas são estreitas. Só que quando você começa a prestar bastante atenção, você começa a achar Valparaíso mais interessante. Porque aí, isso eu achei muito louco, porque isso mudou minha visão totalmente de como as coisas poderiam ser, assim, sabe? Abriu meu mundo de. Porque, assim, lá é como se fosse uma favela toda amontoada, assim, a parte turística mesmo é uma favela. E aí o que que eles fizeram? Eles botaram diversos empreendimentos lá, né? Barzinho, restaurante, hospedagem. E o que eles fizeram foi assim, pô, a gente não pode lutar, a gente não pode demolir a casa das pessoas para fazer essa ideia de turismo europeu. Então o que que eles fizeram, né? Eles têm vários projetos lá de grafite e pintura que as casas viraram todas obras de arte. E a casa, ela é uma casa pequena, ela é uma casa apertada numa rua sem estacionamento e as pessoas não ligam, né? Porque a gente fica pensando muito assim, turismo tem que ser Pedra Azul. Se não for Pedra Azul, não é turismo, né? Porque lá tem que ser tudo, né, daquele jeito e tal. Aquilo abriu minha cabeça assim, cara, dá pra você fazer tanta coisa de tanto jeito que você, se você agarrar nessa ideia, isso mais te atrasa do que te ajuda, né? Porque às vezes é muito caro, às vezes é muito difícil, às vezes não é o que as pessoas querem, né? Sim. E aí vocês estão me falando assim, porque isso eu lembrei, porque toda vez que eu lembro de Valparaíso, eu olho para Iuna dentro da cidade, eu falo, olha a chance perdida, que o pessoal fala assim, isso aí não tem jeito. As ruas apertadas, não tem onde parar carro, tipo, ao Alto Quilombo não tem como fazer turismo lá. E tem. Tem, né? Mas as pessoas falam assim, não, mas se não tiver um estacionamento, se não tiver um jardim, se não tiver. E tudo isso dá. E aí eu vou deixar você falar, só para eu não perder. Sim, vocês estão falando do grupo de turismo que vocês fazem, né? Que é o Águas, Serras e Cafezais, é isso? E aí tem outros grupos em Una que vão formando, né? Formam Amigos do Verde. Você tem as iniciativas tipo do Agilano, de fazer um negócio artístico, cultural. Aí você tinha um Yuna Cult. Assim, as pessoas estão tentando, né? A gente não pode falar que as pessoas não estão tentando. Os grupos estão aí, estão. Mas parece que meio que. A impressão que eu tenho é que muitas vezes o negócio parece que vai contra os grupos, né? Tipo assim, Então, eu acho que é só porque vocês falaram, a gente não vai fazer. Porque é Mais ou impressionante, menos. assim. diálogo que não acontece, né? Ô, Franco, quando eu pedi a palavra, eu tive a oportunidade, né, e foi uma parceria entre aí o Tom Zé, a prefeitura e o Sebrae. A gente visitou Areias, né, na Paraíba. Vai fazer agora no final do ano 2 anos. Que a gente foi lá na Rural Tour, uma feira, né, ela é uma feira nacional. E, no entanto, quando a gente foi lá em Areias, representar o Espírito Santo, foi uma comitiva, né? E a gente conseguiu trazer essa Rural Tour para Venda Nova, que aconteceu ano passado, em Venda Nova. Mas, assim, em particular, eu queria citar Areias, né? Se você pesquisar, é uma cidadezinha pequena, de 30 mil habitantes, aquele estilo, né, de casas, tipo lá de Olinda, né? Colorida, à frente, uma colada na outra, e praticamente uma porta e duas janelas, a casa que você consegue ver ali. Mas, assim, eu pude ver
o esforço que eles têm para trabalhar o turismo, e não só os empreendimentos, mas as pessoas no geral. Eu vi noite e dia pessoas pintando as fachadas das casas. Noite e dia, entendeu? Nós ficamos lá praticamente uma semana, e eu comecei a ver assim, pessoas trabalhando à noite para pintar as fachadas das casas. E uma secretária de turismo lá, né, da qual veste a camisa, ela desenvolveu um projeto lá, a coisa simples, fazer um arranjo de bambu, né, em cada poste da cidade. O que mais tem na cidade é poste, né? Uhum. Em vez de pintá-lo de branco, né, que particularmente eu acho que não fica legal, eles colocaram um arranjo de bambu nos postes, amarrado com arame, e nos bambus plantou suculentas, entendeu? E assim, e não é numa rua só, não. O negócio espalhou geral. E cada casa tem, com isso, motivou as pessoas a colocar as floreiras debaixo das janelas, né, no espaço que tinha no jardim. Então, assim, ficou uma cidade maravilhosa. E é onde as pessoas costumam falar que o Nordeste é preguiçoso, o Nordeste é pobreza. Então, assim, eles conseguem tirar leite de pedra lá, entendeu? Porque talvez é justamente devido à dificuldade que eles têm. E aqui a gente tem uma riqueza imensurável, né? Se a gente, vamos trabalhar turismo de aventura, a gente tem como trabalhar turismo de aventura. Vamos trabalhar turismo de experiência, né? Horror de turismo de experiência a gente tem na cidade aqui, na zona rural. Vamos trabalhar o agroturismo. Nossa, o que mais tem a gastronomia, nossa, é maravilhosa. E assim, como você falou, os grupos estão aí tentando fazer seu esforço, né? Só que aí eu acho que a gente não consegue ter o diálogo. Tipo assim, quem está errado, eu não sei quem está errado, né? Não vou falar aqui, mas a gente não consegue ter o diálogo. E assim, tendo diálogo, a gente vai longe, cara. Outra coisa que eu queria ter falado, ô Franco, às vezes a gente está aqui, né, em Una enquanto Caparaó, e a gente fica assim tentando, o Pico da Bandeira, vamos fazer uma pousada aqui, quem passar no Pico, aí no Pico da Bandeira vai parar aqui, não sei o quê, o nosso atrativo é o Pico da Bandeira. Eu já penso que o Pico da Bandeira ele pode ser sim um atrativo nosso, pode, mas sendo assim a gente poderia pensar que Pedra Azul também é um atrativo nosso, porque inclusive Pedra Azul está mais perto de nós do que o Pico da Bandeira. Então eu vejo o seguinte: se a gente não conseguir desenvolver o agroturismo nosso aqui, né, não conseguir a Água Santa, né, é um tema religioso, né, místico, mas que, como o Convento da Penha, né, Nossa Senhora Aparecida, ele pode ser sim um baita de um atrativo nosso, turístico, né? Se a gente não conseguir desenvolver, por exemplo, Colosso, Pico Colosso, a Serra do Valentim, que é essa serra que temos aqui, né, ao nascer do sol, uma serra maravilhosa que tem cachoeiras, tem altitude, tem tudo que né, a boa parte do turismo pede. E assim, para desenvolver isso que eu te falei aqui, se não tiver uma presença do poder público muito em cima, muito próximo, muito dentro do sistema, os produtores, né, os empreendimentos por si só não vão conseguir. Quer complementar alguma coisa, Silvinho? Não, é isso mesmo. A ideia é, de novo, né, a parceria, o diálogo. Ninguém vai, de novo, né, a gente já esbarrou com isso várias vezes, né, Cristiano, das pessoas acharem que, estão cobrando para coisa pessoal. Não é. É um grupo, né, e é um grupo que está sempre aberto para receber outras pessoas, com outros empreendimentos com esse perfil, né, Cristiano, que a gente também não preza por quem gosta realmente desse tipo de turismo, né? Que os terras, águas, cafezais tem que ter esse perfil, né? Enfim, é um diálogo que é benéfico para todo mundo. E a questão do fazer, né? Igual você comentou aí lá de Valparaíso, é tão real, porque é a tal da contaminação do bem, né? Quando alguém começa a ajeitar a frente da sua casa ali,
era uma sujeira, você limpou aquele seu terreno ali da tua casa, plantou uma folhagenzinha colorida, daqui a pouco seu vizinho também está limpando dele, né? Então, se você vê uma cidade que por si só está suja, esburacada, né? Tem pedaço de como é que é? Pedra portuguesa para tudo quanto é lado, né? Enfim, quem que vai se animar, né, a fazer uma fachada de uma casa mais bacana, né? Quem vai se animar de colocar uma floreira ali na frente? Se quase ninguém coloca e aí incita outra pessoa para lá roubar mudinha, né? Se todo mundo, se é um incentivo de se manter tudo limpo, tudo arrumado, a chance de todo mundo ir se contaminando para o bem, para deixar a sua casa também arrumada, fazer uma fachada diferente, tirar aquele cano de água do terraço que vara no meio da rua, né? Se tiver uma fiscalização de uma calçada para as pessoas caminharem. Então, assim, é um monte de coisa que depende do poder público e a gente não pode abrir mão desse diálogo, né? Eu tava... Opa, Oi, pode falar. só queria complementar isso aí. Você deve ter ouvido, a Silvia também. Hoje a gente tem ouvido isso menos. Turismo em Una não dá certo porque os turistas param em Venda Nova. Já ouviu falar essa frase? Já ouvi. Aí, há uns 3 anos, eu fui num casamento lá em Patinga, né? Deve dar aqui 300 quilômetros, 400 de Una. Aí tinha um pessoal de Caratinga, que dá, eu acho que 230 quilômetros de Una. Aí eu conversando com eles, né? Eles falando assim, nossa, aqui em Caratinga e Patinga, a gente vai direto em Venda Nova. Excursão de escola, a família vai para pousada lá, não sei o quê. Aí, cara, eu falei assim, mas não para em Una, não tem Venda Nova nesse sentido, né? De Minas para cá. Você entendeu? Sim. Então, assim, era uma desculpa que a gente tinha. Desculpa porque eles vão começar a vir para Iuna quando a gente trabalhar o turismo como uma cadeia de fato produtiva, né? Fazer a divulgação, trabalhar as estradas, sinalização, né? Os empreendimentos de fato ser organizados, né? A serem apaixonados, né, pela causa, e é isso que o pessoal de Venda Nova sabe fazer muito bem. Assim, eu tenho o maior respeito lá para o pessoal de Venda Nova, porque eu pude ver de perto como eles trabalham isso, né? Esse negócio aí que você tá falando de buscar, né? As pessoas vão pra onde tem, né? A pessoa sai de Una, a pessoa sai de Una pra pegar uma praia lá na Bahia. E ela não para em Guarapari. Porque é o que ela quer, tá na Bahia. Você vai onde estão as coisas que você quer, né? Não tem... Não tem conversa. Silvinha tava falando, eu anotei um negócio aqui que eu anotei tanta coisa que eu perdi. Uma coisa... Ah, sim, achei. Uma coisa que eu tava pensando também é que em Una, com o tempo, as pessoas pararam de ocupar as ruas, né? Os iunenses mesmo, eles pararam de querer ficar na rua aqui em Una. Porque, por exemplo, você vai em Lajinha à noite, não sei se vocês já tiveram a chance de passar em Lajinha num sábado à noite, naquela pracinha ali naquela pracinha atrás da igreja, né? Que tem Lajinha. A rua tá fervendo de gente. As pessoas vão pra rua pra fazer nada e aí elas consomem, né? E aqui em Una tá cada vez mais morto, né? Parece que tudo que você vai fazer, você tem que arrastar a pessoa pra ir. Vocês lembram do Shop Chic, quando tinha ali? O tanto de gente que dava naquela rua? Na rua como um todo, né? A rua era ocupada, as pessoas iam pra pracinha fazer nada. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também quando a gente marcou isso aqui, que nem as próprias pessoas daqui estão consumindo as coisas daqui, né? Sim. Elas... Eu acho que também é aquela coisa do cuidado, né? De novo, a gente vai bater na tecla do cuidado com a cidade. Né? Não é agradável mais como antes ficar na rua ainda, né? À noite. Primeiro porque não tá bonito, né? Lâmpadas fracas, né? Aí dá insegurança. As próprias praças, né? Assim, que tinham como é que fala? Perdi a palavra agora. Tinha um propósito, né? E aí esse propósito vai se perdendo.
Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que nem a Praça do Quilombo lá em cima, tem uma embaixo, tem uma em cima e tem a Praça do Quilombo no centro, né? Nem lá de cima, que tinha ficado super bacana, uma das praças mais bacanas e que a gente achou que fosse ser uma das mais frequentadas, acho que hoje não se frequenta mais, né? Eu não posso estar muito enganada, mas é uma das praças que eu mais passo, que eu moro no Quinto, que eu atravesso ali do Nascimento, e eu não vejo, é um lugar escuro, né? Não tem o que se fazer ali mais. E eu acho que é um pouco disso também, né? Da falta do cuidado, do zelo com o espaço público, da iluminação, né? E aí as pessoas vão ficando inseguras mesmo para frequentar a rua, né? Hoje onde você passa em Una, que tem gente numa calçada à noite, é porque tem um estabelecimento comercial ali aberto, né? É um bar e tal, e aí tem uma música ao vivo, né? Enfim, tem alguma coisinha assim. Fora isso, realmente, quem vai para a rua numa cidade escura, suja, e que a praça não tem o chamariz de fazer com que você vá com sua família, com segurança e tal. O Rodrigo tava falando comigo, assim, o Rodrigo Algués, né? Ele saiu de Una faz uns 15 anos que ele saiu. Ele falou que desde que ele saiu, toda vez que ele vem aqui, ele acha pior. Ele acha mais mal cuidado. Ele falou, cara, faz 15 anos que eu venho em Una uma vez por ano e não teve uma vez que eu falei assim, melhorou. E fica esse negócio de consertar. Esse negócio da pedra portuguesa, né? Tipo, a gente arranca a pedra portuguesa e mete um cimento branco ali e fica por isso mesmo. Desde que consertou, né? Se consertou, tá bom. Aí, assim, você tem a opção... A gente ficou tanto tempo com o trem quebrado que quando joga um cimento branco as pessoas falam, tá ótimo. A gente perdeu o zelo pelo negócio bem feito, né? Tem um negócio... Aí eu vou puxar outro assunto aqui que... Isso é um negócio que me incomodou, né? Eu botei candidatura lá de vereador e as pessoas ficam perguntando qual que é a proposta de vereador para o turismo. E eu tava até conversando com vocês antes, né? Para quem não sabe, a gente tava conversando antes de gravar. Assim, eu realmente, quando as pessoas falam o que pode fazer, eu fui pesquisar, porque na minha cabeça eu não sei, porque... Pra quem não sabe, gente, o vereador não constrói nada, não. Quem constrói é o executivo, é o prefeito, né? Esse negócio do vereador vai fazer estrada pra mim, ele pode pedir pro prefeito fazer, mas não é ele que faz. Não é ele que ele pode conseguir, né? Tal. E eu fui pesquisar leis. E aí eu encontrei algumas leis, tipo em cidades turísticas, né? Acho que até, se eu não me engano, em Domingos Martins tem essa lei. De que se você fizer a casa, manter ela, tipo, arrumada ou pintada, né? No caso do Domingos Martins, era aquele padrão alemão. Você tem desconto de PTU. Se você tiver a calçada arrumada, você tem mais desconto de PTU. Se você tiver jardim, você tem um terceiro desconto de PTU. Aí junta tudo, dá uns 25%. A pessoa, claro que não vai pagar o investimento que ela fez, né? Não vai ser lucrativo para ela, mas ela, pô, pelo menos eles estão reconhecendo que eu fiz minha parte aqui, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi essa lei é que, assim, igual vocês estão falando, não precisa inventar a roda, né? Tá tudo aí. Sim, só basta ser executada. Você só tem que pesquisar. Assim, o que eu vou fazer pro turismo? Cara, já tem vários exemplos de, né? Você pode pesquisar desde Pedra Azul até Bonito no Mato Grosso. O que eu vou fazer? Vai ver como é que é bonito, né? Tá lá, tem a lei de lá, tem a secretaria de lá. Você citou do exemplo aí lá do Nordeste, como é que é o nome da cidade? Areias, aí tem Valparaíso. Sim, os exemplos, ninguém tem que inventar nada, né? As coisas estão aí, as leis já estão aí, o funcionamento já, em vários lugares deu certo, né? Tudo que a gente precisa é olhar para esses lugares e ver o que a gente pode fazer. É querer, né? Todo mundo querer a mesma coisa, né? Ou querer junto. Eu digo que não é uma coisa de outro mundo, né? A gente pensar assim, pô, o turismo podia melhorar. Assim, muitas vezes você pode perguntar até o Sebrae, esses negócios, eles têm um caminho, né? Tá tudo pronto. Eu costumo falar, ô Franco, que se eu fosse prefeito algum dia, não tem pretensão política nenhuma, né? Mas se eu fosse algum dia, eu falava que um dos a parte que teria o maior investimento talvez fosse, é lógico que devido a salvas proporções, né? Por lei. Mas seria o turismo. Porque para o turismo funcionar bem na cidade, o Franco e Silvia, né? A Silvia tá careca de saber disso. Mas para o turismo funcionar bem numa cidade, a saúde tem que estar bem,
né? O atendimento médico, o pronto-socorro tem que funcionar, entendeu? Quando a cidade, você imagina uma cidade que passa nos finais de semana de 10 mil pessoas, habitantes, ela passa no final de semana para 30 mil habitantes, um exemplo, né? Tem locais aqui no país que acontece isso. As estradas têm que estar perfeitas, em perfeito estado, né? A educação tem que estar funcionando, porque trabalhar as crianças na escola, sobretudo sobre o lixo, né? Aí eu já entro na Secretaria de Meio Ambiente, né? O município que está bem no turismo, trabalho bonito, você falou aí, né? As margens dos rios são conservadas, né? Você não vê grandes incêndios, entendeu? Todo mundo tem uma formação para defender o turismo ali como uma fonte de renda, né? As cidades, as praças são bonitas, são bem cuidadas. Então, assim, o turismo tem esse poder de transformação e ele depende de todas as secretarias, entendeu? Isso já está comprovado. E ele consegue mudar as pessoas, porque as pessoas têm um maior nível de informação, né? Nós temos exemplo aqui de pessoas que eram, né, como se diz, com todo respeito, escondidas lá no mato, né? Eram produtores rurais, e do nada começou a trabalhar com turismo, já conhece um monte de gente, já saiu na TV 2, 3 vezes, entendeu? Isso transforma por completo a vida da pessoa, mexe com a autoestima, com a dignidade da pessoa. Então, né, conheço produtores de café aqui em uma que, por exemplo, que colhe aí, vamos colocar aqui 2.000, 5.000 sacas de café, mas não é conhecido dentro do município. Enquanto que às vezes tem um produtor de café especial que colhe lá 10 sacas de café especiais, ele é conhecido até fora do país, está exportando café. Então, assim, é um cenário assim desejável para todo mundo, né, para a família. Ô, Franco, só para complementar essa fala sua de que já está pronto, né? Que realmente está tudo pronto, ninguém precisa inventar roda mais. E o principal, né, Cristiano, que a gente vem acompanhando, inclusive, é uma das funções do Conselho de Turismo, é o que é destinado para o turismo nas pastas, né, no orçamento do município. Você tem um orçamento de 60 milhões. Quanto que é para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo? Dentro da Secretaria, quanto que vai para o turismo? E quanto desse planejamento realmente é executado? Nos últimos anos, a gente não tem essa definição, esse planejamento, né, Cristiano? Pelo menos nos últimos meses, né, nos anos mais recentes, eu sempre acompanho, por conta da minha outra profissão, mas a gente não vê execução, né? A gente não vê assim, para onde vai esse dinheiro e quanto e para onde vai, né? E se tem mostrando para onde vai, cadê o resultado que a gente não vê, né? Nesses outros municípios, Venda Nova, Domingos Martins, enfim, Guarapari, tem um fundo de turismo ali definido, provavelmente, né? Eu sei que Venda Nova tem, mas... Pertinho de nós aqui tem, Dores do Rio Preto. Então, com certeza, né? Dores do Rio Preto, aí tá, vai para quanto? A Pedra Menina beneficiada? Patrimônio da Penha, né? Patrimônio da Penha acho que é Dores também, né? É Divino São Lourenço. Divino, com certeza, deve ter alguma ideia do que fazer lá na Penha, né? É o único lugar que eles têm que tem alguma receita, alguma coisa digna de turismo. E a gente não tem. A gente não é claro na definição do orçamento, né? O orçamento anual do município, você não consegue identificar, pelo menos os últimos que eu acompanhei, identificar, isso aqui é para turismo. A gente tem o geral da secretaria. Aí quando tem uma festa, entra lá na festa. Só que a festa, infelizmente, não é para turista ainda. As nossas festas aqui em Una não são para turista. Pode até vir, mas é gente que você conhece, que você convida, porque é parente seu e etc. Ou então que mora em Magina, mora aqui. Mas não é turista que vem para, eu estou indo para Iuna, vou conhecer Iuna, vou para a festa e vou aproveitar e conhecer Iuna, igual é nos outros municípios. Então, assim, não tem essa definição, e eu acho que é uma das outras tarefas do legislativo, você está se jogando aí nessa empreitada, acompanhar isso também, né? E ajudar nessas definições e a cobrar depois a aplicação desses recursos, né?
E, infelizmente, a gente não é. O vereador propõe, inclusive, emenda, né, no orçamento e tal, essas emendas não vão para frente, por questões políticas, muitas vezes, e aí fica por isso mesmo, né? A gente, quando a gente cobra, a gente ainda não tem força, infelizmente, e aí, de novo, né, Cristiano, a gente bate nessa tecla, porque é importante, não só para o turismo, mas para qualquer outra área. Eu tenho lá um grupo no meu poder, né? Eu estou no poder e eu tenho um grupo lá. Se eu não colocar a gente no lugar, com experiência, com algum embasamento técnico para aquilo ali, pode esquecer, vai ser para inglês ver. Né? O cara não vai querer conversa, quando ele conversar com você, não vai entender porcaria nenhuma, e aí entra de novo aquela coisa do lugar de fala, né? Pô, não sei nem o que estou fazendo aqui, eu só vim aqui para fazer uma média porque eu ajudei o cara a ser eleito. E a gente não quer mais isso, né? A gente não quer, a gente vem lutando, conseguiu ocupar o lugar de diretoria de turismo em uma dessas 2 últimas gestões, infelizmente, né? Essa última não conseguimos concluir, né, Cristiano? Mas a nossa ideia é continuar insistindo, porque a gente precisa que pessoas do turismo ocupem esse lugar. Pessoas da cultura que engajadas e ocupem o lugar da cultura. Pessoas do esporte engajadas ocupem lugar na diretoria de esporte. Pessoas engajadas na educação ocupem os cargos da educação, e por aí vai, né? Pode até parecer que a gente não liga, ou que a gente, já sabemos o que vai acontecer. Mas a gente está ali, a gente está o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro discutindo, e sempre aberto para o diálogo, para quando a gente acha o caminho. Quando a gente vê que não tem caminho para o diálogo, aí a gente também vai correndo por fora, né, Cristiano? A gente, só para você entender esses anos todos, né, Cristiano, do Plínio e das outras pessoas que já estão há muito tempo, o circuito hoje, ele não como é que se diz? Ele não tem CNPJ, né, Cristiano? Mas tem um reconhecimento como qualquer outro. Né? O governo do estado, a CETU, as viagens de capacitação que o Cristiano fez enquanto diretor de turismo, foi pelo reconhecimento do circuito que foi sendo criado extra poder público. Né? Então, assim, parece que a gente não é reconhecido, a gente pode não ser conhecido ou reconhecido, né, Cristiano, que seria o ideal, aqui por algumas pessoas. Mas para quem está diretamente ligado e para nível estadual, a gente já é instituído, sabe? Então, tudo está na mão. A gente tem as ferramentas todas. Só basta o querer, né, de todos os membros ali para a gente dialogar, para chegar no denominador comum. Vocês fazem uns negócios apesar de, né? Certamente. Não contando com, mas apesar de. O terreno a gente já vai preparando, né, Cristiano? Mas isso é uma coisa que tem que falar mesmo, gente, porque assim, é chato, assim, eu vou falar aqui, parece ser chato, mas o Cristiano também falou. Tem que tomar cuidado com esse papo aí de que, eu vou virar vereador, vou resolver o turismo. Tem uma limitação muito grande nisso. Vou resolver a educação, vou resolver o turismo, vou resolver não sei o que, vou fazer estrada. Isso é papo furado, né? Eu realmente não me sinto à vontade de falar o que você vai fazer pra turismo. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei, porque tem que primeiro ver como é que tá o negócio lá, pra depois entender o que vai fazer, e me incomoda, assim, porque eu queria que Una tivesse mais turismo. Eu gosto, né? A gente vai nas cachoeiras, a gente vai nos restaurantes. A pandemia atrapalhou muito, obviamente, né? Aí, de novo, aquela importância do diálogo, né? Se você não tem habilidade ou não tem conhecimento suficiente para discutir sobre aquilo, para definir alguma coisa, você tem, né? Você vai sentar e aí vamos discutir isso aqui, né? O objetivo é comum. Ninguém vai se negar a sentar para conversar. Isso aí é a cidade inteira, o município inteiro, o país, enfim. Ninguém vai negar isso. Ninguém vai negar, né? Mas aí... E eu acho que o grande pecado que ainda eu consigo enxergar aqui em algumas situações é das pessoas realmente levarem algumas conversas para o lado pessoal, né? E atrapalha um pouco esse diálogo, e às vezes não é nada daquilo.
Ô, Franco, um pouco que a Silvia falou aí, que eu percebo que, infelizmente, por mais que a gente pensa que a forma de fazer política em Una mudou, vamos dizer assim, que tem, agora acendeu uma luz no fim do túnel, não sei o quê, mas, infelizmente, no frigir dos ovos, né, no, no resumo, ainda a política ainda é tratada a política de culpado, né? A política do clientelismo, né? Uhum. E isso vai dificultando, porque eu costumo falar o seguinte, eu gostaria muito um dia, quem sabe, de ter o prazer de gerenciar alguma coisa, porque uma prefeitura, eu penso que ela é uma empresa, entendeu? E ela tem que dar lucro. Qual é o lucro de uma empresa chamada prefeitura? É o serviço público, né? O lucro é fazer o melhor serviço público possível com baixo custo, né? O melhor baixo custo, o maior baixo custo, enfim. E aí você tem que pegar profissionais, né? Pessoas que de fato, né, entendem e querem ser um bom profissional naquela área. Porque se a empresa fosse sua, você colocaria um parente, né, um filho para ocupar seu local, né? Se a empresa fosse sua, né, você colocaria qualquer um lá só para cumprir horário? Então, assim, eu vejo que no final das contas, nossos gestores ainda usam não sei se eu posso chamar isso de técnica, né? De colocar, né? O cara foi meu cabo eleitoral, vou colocar ele lá. Ele é meu parceiro. Foi meu candidato. Não, eu devo uma secretaria a ele. Aí, cara, aí vai inviabilizando tudo, entendeu? Que, infelizmente, nem todos, né, os ex-candidatos, os ex-cabos eleitorais, têm perfis para gerenciar, né, uma pasta, entendeu? Aí, esses assuntos que nós estamos falando aqui de desenvolvimento, de crescimento, uma visão ampla, isso cai tudo por terra. Não adianta ter um grupo todo empenhado, né, para crescer, para desenvolver, com um olhar lá na frente, quando chega em alguém que tem a chave, tem as ferramentas adequadas, ele não tem essa visão e não vai fazer. Entendeu? Ele não vai fazer porque ele é mau, não. Ele não vai fazer porque não conhece, porque acha que vai beneficiar um grupinho, entendeu? Sim. Infelizmente, o Franco, aí, parabenizo, né? Você que teve essa coragem de botar seu nome à disposição, tem outros, né? E assim, para que o mal, né, prevaleça, basta que o bem afaste, né? A culpa acaba sendo nossa. Sim. Na verdade, quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, a ideia é o seguinte, não depender, por exemplo, de eu ter que ganhar alguma coisa para ser discutida, entendeu? Essa que foi a primeira ideia. Quando eu chamei a Silvinha lá no primeiro bate-papo, foi discutir essas coisas. Assim, vamos fazer uma série de coisas que a gente tem que conversar, que as pessoas têm que ser informadas, para depois não ficar aquele negócio, mas também só vai discutir se o Franco virar vereador, entendeu? Não pode existir isso. Porque também parece que uma das coisas que mantém esse funcionamento ruim, né, do serviço público é manter as coisas escondidas, né? É não fazer o debate, é as pessoas não terem o direito de falar assim, cara, isso era para estar sendo feito assim, e eles estão fazendo assim. Porque a gente fica confiando na palavra de quem tá mandando. E assim, se a pessoa não tiver muita informação, ela acredita. Né? Na educação, quantas vezes eu já vi isso acontecer na educação? Infinitas vezes. O discurso que chega pro pai é de que tá acontecendo uma coisa na educação, né, que o gestor da educação fala, que na verdade não é. Na hora que você vai ver, por exemplo, assim, falta de professor de educação física, isso é um problema na educação, para dar um exemplo. A justificativa que chega para a população não é verdadeira. Tipo assim, eles até falam eles até omitem a informação de que a lei obriga para não ter que justificar a ausência, entendeu? E as pessoas acreditam, as pessoas podem defender. Não, ele queria botar o professor de educação física lá, só que por N motivos, aí cita aquele monte de papo furado. Eu falei, não, cara, não. O motivo não é esse.
E eu acho que a gente tem que dar publicidade para esses assuntos, né? Turismo é um assunto que as pessoas tanto falam, tanto querem, mas também não tem espaço para debater. Fica só naquele negócio, né? Eu tava conversando com a Silvinha ontem, o Cristiano. É que assim, pra você ver como é que a cabeça da gente é diferente, né? Na minha ideia, assim, pô, vamos fazer estrutura mínima aqui e daí o negócio já anda, né? E não é, às vezes o que vocês querem, vocês que já estão empreendendo há muito tempo, não é o que o consumidor quer, porque vocês estão com outros problemas muito piores para resolver do que, por exemplo, vamos asfaltar o Barro Branco. Eu falei isso com a Silvia, asfalta o Barro Branco. Assim, cara, isso aí pode ser mais perder tempo com a obra lá do que tanta coisa que a gente precisa fazer. Aí que você vê, Sim. pô, pro cara que tem carro, eu quero asfalto, mas pra quem tá lá gastando dinheiro, foi, cara, não, tem muito, muito mais coisa pra resolver antes, né? Mais básica, que a gente nem sabe que vocês estão passando esse perrengue. Ô, Franco, nós fizemos, né, o lançamento do circuito, se eu não me engano, foi em 2015, se eu não me falha a memória, e ele foi feito numa praça, né? E aí as atrações, o arranjo da festa, né, foi com foco em turismo. E eu imagino que tenha dado 1.500, 2.000 pessoas. E assim, aquele público que agora há pouco vocês estavam falando, que a gente não vê na rua mais, né? E o público é a família, né? Os idosos estavam ali naquela festa e tinha música, tinha bebida, mas assim, é o desenho que você faz do evento, entendeu? Querendo ou não, a gente percebe que as festas em Una, sobretudo as públicas, né? Na intenção é multidão, vamos dizer assim. Então, o arranjo da festa diz muito. Então, quando você faz uma festa dessa de multidão, de bebedeira, de farra, dentro de uma praça, né, dentro de um espaço, você acaba queimando aquele espaço, vamos dizer assim, para a sociedade que não quer aquela bagunça toda, digamos assim. Então, aquele espaço acaba ficando queimado e você deixa de frequentá-lo, né? Eu vou citar aqui exemplo das minhas filhas. Nós levamos ela numa festa dessa de virada de ano. Então, quando nós fomos para a praça, era 10 e pouca da noite, e ela deparou com um monte de adolescentes bêbados, né, na rua, caindo já, enfim, outras cenas horríveis. E elas não quiseram nem chegar na festa, já quiseram voltar. Então, você acaba atrelando aquele espaço à imagem, entendeu? Que foi vista ali naquele momento. E você simplesmente deixa de frequentar. Então, se as nossas festas tivessem digamos, uma visão mais familiar, né, com atrações mais familiar, o nosso histórico também seria outro. Sim. Quer complementar, Silvinha? Não, é isso mesmo, é questão de perfil, assim, e as pessoas também costumam confundir um pouco, assim, vai ter festa na cidade, o turismo tem que se envolver, depende, né? A gente já tem uma ideia do turista que a gente recebe, e principalmente do turista que a gente quer receber, né? Eu não quero receber o turista que vai ficar bebendo no meu empreendimento o final de semana inteiro, jogando garrafa para cima e tal, e vai ficar por isso mesmo. E não vai curtir, de repente, os outros lugares que a região tem para oferecer, ou que não vai curtir meu próprio sítio, né? Eu não quero esse tipo de turista, eu não quero turista que vem aqui para fazer churrasco e ir embora, né? Então, assim, a gente sabe que final de ano, por exemplo, a festa da cidade, ou a festa de final de ano de Una não é para turista, né? Não é nem para turista, em determinado horário, nem as famílias vão ficar lá, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que é um pouquinho de planejamento para essas coisas também. O que você quer? Você quer atender os jovens, né? Mas você quer atender um jovem que é para beber, né? Para fazer arruaça na rua, né? Se você não quer esse tipo de perfil, então planeja com que isso não aconteça. E aqui não tem planejamento para essas festas. Né? As festas são todas iguais.
Todas as festas de Una são iguais. Festa de Réveillon, festa de Carnaval, festa da cidade, todas elas estão voltadas para o mesmo perfil. É consumir bebida alcoólica e o lanchinho lá do negócio, entendeu? Quanto mais tarde a festa for, mais sucesso ela teve. Oi? Quanto mais tarde ela acabar, mais sucesso ela teve. Então, quanto mais o vendido ali, trocentas grades de cerveja e de bebidas e etc., sucesso na festa. Independente se eles gostaram, se as famílias gostaram e etc. Só um adendo para quem estiver vendo isso, obviamente a gente não está falando aqui que não tem que ter festa assim, não. Mas o negócio é ter todas as festas assim. Assim, né? Quem você quer agradar, até determinado horário, né? Enfim. Você pode fazer festa dessa, mas você também tem que pensar que tem outras festas que podem ser feitas. Até porque já tivemos programações assim, né? Sim. Um dia, ou até determinado horário, é um tipo de atrativo, né? De atração. Aí mais tarde já é voltado para outro público, enfim. E que funciona, pelo menos a que eu fui, funcionou, né? Até determinado horário, enquanto estava acontecendo aquele evento, aquele show, as pessoas que estavam ali tinham um determinado perfil, né? Agora, fazer festa sem planejamento, eu acho que não agrada ninguém. Agrada quem vem de fora ou quem é o aleatório que monta ali uma barraca de bebida, uma barraca de qualquer coisa, sem alvará, sem nada, e que vende por aquele dia só. Mas aí está desagradando as pessoas que vão com as suas famílias, os comerciantes que estão no redor e por aí vai. Muito dessas barraquinhas são de fora também, né? O dinheiro nem é que fica. A pessoa vem, monta a barraca e vai embora. 90% disso. Assim, já deu bastante tempo, né? Já aluguei muitas vezes. Vocês querem concluir alguma coisa? Eu deixo para vocês concluírem o que vocês quiserem falar, tá? A minha conclusão, se você quiser resgatar o turismo ideal, você pode jogar pro final. Franco. Vida é diálogo e transparência, de novo, para tudo, para qualquer coisa, né? Ô, Franco, eu costumo falar que não tem uma receita de bolo pronto, não, entendeu? Não tem uma receita de bolo para quem vai começar um empreendimento. Não tem uma receita de bolo para quem vai trabalhar na secretaria. Não existe. A receita é o diálogo da Silva, entendeu? Então, assim, a partir desse diálogo, para quem for montar um empreendimento, ele precisa ter um diálogo com quem já está no ramo há tantos anos, com outro município, né? Tem que ter um diálogo com conhecimento, com estudo, né? E quem está na gestão pública tem que ter o diálogo. Para ter o diálogo, você tem que conhecer, né? Aí você conhece, né? Aí você convive para depois confiar. A lógica é essa. Não adianta o cara chegar, eu vou fazer isso e vem cá, não, pera lá, né? Vamos comer um pouquinho de sal junto aqui e depois aí sim, eu vou confiar nos seus planos ou não, entendeu? Ok, é isso? Ok. E se eu for concluir também, assim, claro que eu tô falando aqui, igual eu vou repetir, eu não sou empreendedor, tô aqui só para tentar facilitar, né, o acesso das pessoas ao ponto de vista. Mas se eu fosse completar também isso que eles falaram, realmente não tem receita de bolo, mas quando você decidir o bolo que você quer, alguém já pode te ajudar a fazer. Isso. Você não vai achar que os negócios a pessoa conta não, que você vai se lascar. Tá tudo feito aí. Se alguém falar que é difícil na gestão pública, não interessa qual vai ser, lembra ela que tem lugar que faz e dá certo. Não precisa inventar a roda. Vai atrás de onde dá certo que você vai encontrar. Vai atrás do pessoal de Una mesmo que já conhece, vai atrás de outros municípios que já estão um passo à frente, né? Para fazer um plano mais longo. Né? Lembrando isso, igual eu falei, negócio do asfalto, né? Pro consumidor o que vale mais asfalto e pro empreendedor não. Vai perguntar por quê, que eles vão saber explicar. E aí você vai ajudar mais do que você imagina, né? Mais do que o asfalto,
É tentar entender o que está acontecendo. Isso aí. Volta no diálogo, né? No diálogo e nas receitas, né? Então é isso, gente. Eu acho que dá para ficar por aqui, né? Vocês querem lembrar de alguma coisa aí? Falar alguma outra coisa? Não, só, da minha parte, só agradecer aqui o espaço, o convite, tá? E, como eu disse lá na reunião do conselho, né, que a gente, né, na eleição lá, indicação, eu estou sempre à disposição, né? Eu sei e tenho certeza que eu, enquanto empreendimento do Sítio Tom Zé, eu não vou longe sozinho. E, com certeza, eu agregando pessoas, agregando outros parceiros, a gente vai muito mais longe e uma duração maior. Eu também agradeço mais uma vez, né, vocês chamar para esse bate-papo, que é sempre muito bacana, né, a gente rende muito, porque, mais uma vez, né, os diálogos, as conversas, tem que render, né, elas rendem, só basta a gente ter a cabeça aberta para ouvir, para entender o outro lado, né, sem conversa, nada disso, né, a gente não cresce em aspecto nenhum, né, e assim como o Cristiano, acho que todo mundo, né, Cristiano, da nossa rede de empreendedores, não só do circuito, mas de outros empreendimentos da cidade que a gente conhece e não fazem parte do circuito por conta do perfil, mas que são parceiros nossos, acho que está todo mundo clamando para ser convidado, para dialogar, para conversar, para trocar ideias, para participar de planejamento, para colocar a mão na massa, né? A gente só quer espaço e a gente só quer respeito, e o respeito vem disso, né? De quando a gente é reconhecido por aquilo ali, de quando lembram da gente, né? Não só às vezes como pessoa, mas como CNPJ, né, Cristiano, ou como um nome, uma marca, né, que todo mundo está criando. E é isso, assim, esse respeito vem desse convite, dessa abertura. Né? A gente não quer nada, a gente não quer dinheiro, acho que ninguém precisa de dinheiro agora, neste momento, para fazer as nossas coisas. Claro que a gente sempre precisa, né? Mas que eu digo assim, agora, nesse momento, a gente precisa disso, de diálogo, de parceria. Agora, acho que a massa é muito mais importante, né? Como você falou, lei já tem tudo ali, às vezes não precisa nem de lei, tendo o orçamento para aquilo ali, para ser executado, já tá tudo pronto, né? E o Una só tem 130 anos, né? Então acho que tudo já está ali em lei, é ser executado mesmo. E eu acho que é isso, a gente está sempre aberto, né? Eu adoro turismo, eu sou turista e eu adoro receber os turistas também. Independente de qual frente que eu estude no momento, que eu estou envolvida, acho que todas se convergem, né? Cultura, educação, turismo, tá tudo ali, é o que eu gosto de conversar, é o que eu gosto de discutir, é o que eu tenho muito prazer em investir como pessoa. É isso. Então tá bom, gente. Vou agradecer vocês também, né? Pela disponibilidade. Ficaram 3 horas aqui. De gravação agora tem 1h20, mas vocês já estão falando comigo há tanto tempo. Porque eu sei que não é fácil achar um tempinho e tal. E é isso, tomara que as pessoas vejam, né? E entendam melhor o que tá acontecendo aqui em Una. Sim, entender melhor. Se lembrem das coisas, né? Porque há tanto tempo a gente vem, né, Cristiano, divulgando as coisas, usando os espaços, os veículos públicos, privados e por aí vai, mas vai se perdendo também, né? Porque não tem uma continuidade. Sim. É verdade.